Olá, muito boa tarde. Assinala-se este ano o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Uma proposta das Nações Unidas que queremos hoje recordar e, sobretudo, ver de que forma é que este problema, à escala mundial, também nos afeta e, sobretudo, nos deve preocupar. Para isso vamos falar com Liliana Freire, que é do Movimento do Apostolado de Adolescentes e Crianças. Liliana, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Já falaremos de números, infelizmente, um número muito significativo de crianças que continuam ainda a ser afetadas pelo trabalho infantil. Antes pedi-lhe que nos falasse um pouco deste movimento da Igreja Católica, o MAC, o Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças. Em que é que consiste e existe com que objetivos? Então, o MAC, o Movimento Apostolado de Adolescentes e Crianças, é um movimento católico cujo objetivo principal é que as nossas crianças e adolescentes sejam agentes ativos evangelizadores no seu próprio meio, que através de ações, de iniciativas, possam contribuir para a mudança da sua realidade e com base nos valores cristãos. Estamos em diversos meios, no meio urbano, também no meio rural, mas privilegiamos estar junto das crianças que têm mais carências, quer seja a nível emocional, quer seja a nível económico. Porque é aí que o trabalho infantil se pode colocar, o problema do trabalho infantil? Exatamente, é nestes meios em que as crianças estão mais vulneráveis à exploração e ao trabalho infantil. Trabalhamos com crianças dos 6 aos 16 anos, que são acompanhados por adultos jovens ou já adultos que optam efetivamente por fazer este trabalho num compromisso de fé com Jesus Cristo. Estamos em várias dioceses do país, estamos em Braga, no Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém, Setúbal e Lisboa, e mantemos ainda alguns contactos com Angra e com o Funchal. O movimento surgiu em Portugal no final dos anos 70, com contactos que houve com o Movimento Apostolado de Crianças Internacional e com o Movimento Júnior em Espanha. E nós estamos a gravar esta conversa na Diocese de Setúbal, a que pertence a Liliana Freire, e onde o movimento também aqui está presente, não é? em diferentes ações. Acredito que seja significativo, nomeadamente para a análise a este problema do trabalho infantil, as ligações internacionais que o movimento possa ter. Exatamente. O movimento internacional tem como objetivo, efetivamente, defender os direitos das crianças para um mundo onde haja efetivamente paz e igualdade. Está presente em mais de 41 países e, no fundo, o nosso conhecimento sobre o trabalho infantil, não só em Portugal, mas também vem muito do testemunho na primeira mão das crianças que vivem efetivamente nestes países onde existe o movimento internacional. Temos, por exemplo, testemunhos como no Chile e no Peru, de crianças que trabalham muito prematuramente, trabalham essencialmente na venda, na agricultura, na construção civil, nos trabalhos domésticos e o que traz um conjunto de problemas, quer seja sociais, quer seja ao nível do desenvolvimento das crianças. Estas crianças provêm de famílias pobres, muitas vezes com trabalhos precários, com baixa escolaridade, o que efetivamente favorece o trabalho infantil. Temos outros testemunhos de países africanos, como por exemplo a Guiné-Bissau, onde é comum ver as crianças na rua a vender e muitas vezes a mendigar. Outros países, por exemplo, como a Costa do Marfim, onde as crianças são utilizadas na agricultura, são exploradas para fazer os trabalhos agrícolas, e também as crianças refugiadas sírias, que muitas vezes são utilizadas na indústria do vestuário para a produção de peças de roupa para todo o mundo. É realmente uma situação muito difícil em que a criança deixa de ser criança, deixa de aceder a um conjunto de privilégios que deveria ter devido à sua condição, à educação, à saúde, à sua vida sã, porque efetivamente estão a ser exploradas e integradas no mundo do trabalho. Em Portugal, podemos dizer que
que já não há trabalho infantil? Não, não podemos dizer que não há trabalho infantil, embora não seja visível, não vemos muitas vezes na comunicação social o retrato destas situações, mas a verdade é que existe. Nós temos é que ter conhecimento das formas de trabalho infantil. Muitas vezes na restauração temos crianças a trabalhar, também vamos encontrar crianças a trabalhar na agricultura. Há que ter também muita atenção aos imigrantes. São famílias que não estão regularizadas e que as crianças realmente estão suscetíveis a trabalhar. E também podemos encontrar o trabalho infantil no mundo do espetáculo, da televisão, da moda, e que há que ter atenção se efetivamente os seus direitos estão a ser respeitados. E o que fazer diante de uma situação como essas de exploração de crianças para o trabalho? O que fazer? O movimento MAC tem trabalhado ao longo dos anos num conjunto de ações de sensibilização para que os direitos das crianças sejam efetivamente conhecidos, divulgados e respeitados. O direito à educação, a que possam ir à escola, possam adquirir conhecimentos e ter um desenvolvimento normal, digamos, o direito a não serem exploradas e efetivamente a não trabalharem, e o direito à infância, a brincar, a ter um ambiente onde possam crescer de forma saudável, que é efetivamente o que todas as crianças deveriam ter. Temos assinalado todos os anos o Dia Mundial pela Oração e Ação das Crianças em novembro, e temos feito um conjunto de ações, nomeadamente há uns anos aqui em Setúbal fizemos um mural em que efetivamente apelávamos ao fim da violência contra as crianças e o trabalho infantil, e muitas outras iniciativas têm sido feitas. Nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, também podemos fazer alguma coisa contra o trabalho infantil, estarmos atentos às situações de pobreza, de carência, que são as que levam muitas vezes a que as crianças sejam empurradas para esta situação. Também podemos denunciar quando detectamos situações destas, não ver e estar em silêncio é uma forma de combate contra o trabalho infantil. É importante que também seja exigido dos nossos governantes, do nosso sistema político, que haja mais políticas em que as crianças tenham a possibilidade de voltar à escola depois do abandono escolar, e mesmo aquelas que estejam em risco de abandono recebam incentivos, nomeadamente bolsas, o fim das propinas, para que mantenham na escola. A escola é não só uma forma, um local onde podem obter educação, mas também é um local onde têm proteção social, e quando estão fora da escola, efetivamente deixam de ter essa proteção. Também é importante que haja mais fiscalização a nível das entidades responsáveis por esta função a nível do trabalho, não só que estas entidades tenham mais recursos, mas que também possam aplicar as leis que já existem em vigor, mas que possam ter esses recursos. Penso que também seria importante as instituições ligadas à solidariedade social possam também ter meios para acompanhar, para sinalizar e para dar apoio às famílias carenciadas, porque muitas vezes o trabalho infantil, aliás, não é muitas vezes, o trabalho infantil vem exatamente destas famílias que vivem com dificuldades e que, de certa forma, as crianças terão que então trabalhar. Penso que também seria importante desenvolver mais campanhas de sensibilização no sentido do que é a exploração infantil, o que é o trabalho infantil e de que forma poderemos combatê-los. E penso que também poderemos envolvê-los mais nas campanhas a nível internacional, a nível dos direitos humanos, a nível dos direitos da criança e o direito da criança ser criança e viver a infância com plenitude. E já voltaremos a essa parte que nos compete a todos, não é? Para que de facto este problema do trabalho infantil seja cada vez menor e que desapareça mesmo, também à nossa porta.
para voltar aos números, a revista Alemar publica este mês de janeiro um artigo precisamente sobre esta problemática do trabalho infantil, onde reúne alguns dados, nomeadamente esses números que nos têm que interpelar. 152 milhões de crianças que ainda continuam, infelizmente, a trabalhar e não têm direito à infância. Um problema global. Que oportunidade este Ano Internacional pode ser para que estes números sejam menores de facto? É importante nós, desde já, refletirmos sobre efetivamente o que é o trabalho infantil, conhecermos estas crianças, daí este contacto que nós temos com o movimento internacional ser tão importante, este conhecimento na primeira pessoa destes testemunhos, porque nós não podemos reconhecer nem agir sobre um problema que não temos profundo conhecimento. É importante que seja divulgada estas situações de trabalho infantil para que possamos em conjunto reunir, organizar um conjunto de ações que efetivamente possam contribuir para o fim deste flagelo. E aí, de facto, o Ano Internacional pode ser uma oportunidade para colocar pelo menos o tema em cima da mesa e ele ser mais conhecido. Acontece este Ano Internacional num contexto de pandemia, Covid-19, que veio agravar esta problemática? Provavelmente sim. O Covid fez que os governos por todo o mundo lançassem um conjunto de medidas de confinamento, restrição e que foram necessárias e continuam a ser necessárias, mas também é uma situação que veio trazer mais vulnerabilidade às nossas crianças, às crianças de todo o mundo. O Covid veio trazer então um conjunto de dificuldades acrescidas para as crianças, nomeadamente o facto de estarem afastadas da escola e não estarem tão protegidas pela proteção que a escola acaba por dar, mas também temos outro problema que é efetivamente o ensino à distância. Nem toda a gente tem acesso à internet, nem todas as famílias têm acesso à internet e nem todas as famílias estão preparadas para acompanhar os filhos em contexto de ensino em casa. É importante que num futuro próximo, as escolas, o ensino esteja preparado para, nas crises futuras, dar apoio às crianças, em que todos tenham um acesso igual, porque esta crise veio trazer uma grande desigualdade no ensino, principalmente a estas famílias mais pobres, mais carenciadas e que realmente não estão a conseguir que as suas crianças acompanhem a escola como se tivéssemos no ensino presencial, digamos assim. E na escola, de facto, na instrução, na aprendizagem de todas as crianças está a principal forma de combater o trabalho infantil, entre nós e em qualquer parte do mundo. Exatamente. E é nos países onde, se calhar, o acesso à escola é menor, é onde esse problema se coloca de forma mais premente. Exatamente. São nestes países onde realmente o trabalho infantil acaba por ser quase que unanimemente aceite pela comunidade, pelo país, pelas pessoas e é algo que temos que combater. Não é normal, não pode ser normal uma criança pensar, temos que pensar também no desenvolvimento da criança, no seu desenvolvimento físico, psíquico, social, uma criança que tenha que levantar cedo, trabalhar 8, 12 horas de trabalho, em que tenha que fazer bastante esforço físico, em que efetivamente tenha que conviver com adultos no mundo do trabalho. Isto também são fatores que temos que refletir, pensar e efetivamente combater. Duas situações que acredito sejam as mais dramáticas para este problema do trabalho infantil, a exploração sexual e as crianças soldado. São se calhar extremos deste problema, dramas deste problema, perante os quais nós acha que permanecemos indiferentes por pensarmos que são problemáticas que não nos dizem respeito, que são distantes de nós? Cada vez mais nós temos conhecimento da internet, a comunicação,
cada vez mais traz-nos à nossa porta estas informações, estas notícias, e não é porque está longe, porque deixamos de preocupar. Aliás, a exploração sexual também não é uma situação que está tão longe da realidade que nós temos em Portugal. Mas é importante que seja divulgado, seja falado com as nossas crianças também, porque as nossas crianças serão o futuro da amanhã, serão os governantes deste país, e é importante que estejam sensibilizados para esta realidade e que também no futuro possam agir, possam combater este tipo de problemas. Problemáticas de facto que onde este problema do trabalho infantil adquire grandes extremos, não é? grande drama, mas que infelizmente persiste. Recordava também números nomeadamente das crianças soldado, 250 mil crianças que ainda estão afetadas por isso, com grupos armados que recrutam crianças e que, por exemplo, vemos os conflitos em Moçambique, onde se calhar muitos daqueles que estão lá a combater, são crianças, não é? Para já, o problema não devia sequer haver conflitos armados e guerra, e quanto mais as crianças que estão então nestes países. É importante que os governantes destes países sejam sensibilizados para a proteção da criança, para a importância delas estarem na escola, de efetivamente viverem a sua infância, mas é realmente um problema muito grande, muito profundo, que exige um trabalho, uma intervenção muito grande por parte dos governantes destes países e pelas entidades que podem efetivamente promover a paz. Essencialmente, a paz é que poderia dar um grande contributo para o fim então destas crianças que estão na linha da frente nos conflitos armados e nas guerras. Liliana Freire, do Movimento Apostolado Adolescentes e Crianças, e falamos sobre o trabalho infantil no Ano Internacional que estamos a assinalar para a eliminação do trabalho infantil, e pedia-lhe para terminar esta nossa conversa recordando de facto aquilo que está ao nosso alcance fazer, porque creio que pode começar por pequenas ações, mas interessa de facto nós abordarmos o assunto, informarmos-nos sobre o assunto e depois fazer alguma coisa também para o combater. Exatamente. É importante estarmos atentos, sensibilizarmos as nossas crianças, fazermos ações de divulgação, de sensibilização sobre os direitos das crianças, das formas de exploração que efetivamente existem, para que possamos, a longo prazo, ter pelo menos a diminuição, o fim do trabalho infantil. E que ações concretas podemos fazer? Podemos fazer campanhas. Hoje temos as redes sociais que são fundamentais e toda a gente está ligada efetivamente à internet. Então, criar campanhas através destas formas de comunicação, campanhas presenciais, manifestações contra o fim do trabalho infantil, a exploração, a violência, para que, no fundo, a nossa população em geral seja sensibilizada e tenha conhecimento. Nós, enquanto movimento, trabalhamos, como eu já tinha dito, todos os anos, nas nossas Eucaristias em novembro, na oração pelas crianças e pela ação das mesmas. Fazemos questão que as pessoas que estejam à nossa volta tenham efetivamente conhecimento destas situações e que possamos não só sensibilizar-nos, mas também contribuir para a mudança. Diante de situações, como aliás há pouco dizia a Liliana Freire, diante de situações que possamos ver de trabalho infantil no nosso cotidiano, seja em que circunstâncias for, interessa alertar para a fiscalização, denunciar as situações? Exatamente. É importante que todos nós estejamos atentos aos mais pobres, aos mais frágeis, aos mais vulneráveis, e que quando detectamos uma situação de exploração, de trabalho infantil, seja efetivamente denunciado e que as entidades empregadoras também sejam sensibilizadas para que não haja o trabalho infantil. É também importante trabalharmos no sentido de que o adulto tenha um trabalho digno e que não seja necessário recorrer então às crianças para o desenvolvimento de atividades profissionais. Esperemos de facto que este ano internacional para a eliminação do trabalho infantil possa ajudar a que este problema seja cada vez menor
e que de facto seja eliminado, como é o objetivo deste ano internacional. Liliana Freire, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a abordar esta temática do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, nomeadamente no contexto das ações que são desenvolvidas pelo MAC, o Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.